Bom dia, meus amores. Vamos fazer a correção da atividade de geografia. Aliás, desculpe, a atividade de história, né? Passei a página 142, 143, que é sobre o assunto da Grécia Antiga. A primeira questão diz o seguinte: reveja o mapa da página 130 e responda. Aí a letra A diz: qual é o tema do mapa? A gente vai para a página 130. Abre o livro na página 130 e a gente vai ver aqui o mapa. A gente tem aqui o mapa, cadê? Página 130. Deixa eu dar o zoom, ampliar para vocês verem direitinho. Aqui a gente tem o mapa da Grécia. Então a letra A pergunta: qual é o tema, qual é o assunto principal do mapa? O assunto principal do mapa é a Grécia Antiga. Aqui é a resposta: Grécia Antiga, no século 6 a.C. Então, esse é o mapa da Grécia Antiga no século 6 a.C. Vamos para a letra B. Letra B. Letra B. Letra B diz: o que as cores aplicadas no mapa indicam? O que é que as cores lá no mapa que eu abri para vocês ali indicam? Indicam as diferentes regiões da Grécia Antiga. Os mapas indicam as diferentes regiões da Grécia. O rosa é a Grécia, o rosa é a Grécia continental, o marrom a Grécia insular, o verde a Grécia asiática e o amarelo a Magna Grécia. Letra C. Como a geografia ajuda a explicar a história da Grécia Antiga? Como é que a gente pode responder essa questão? Eu não vou olhar aqui no manual do professor essa questão, não. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o mapa e como é que a geografia pode explicar a história da Grécia Antiga, ou então no texto. Como é que a geografia explica? Vamos ampliar aqui. Olha aqui. A gente tem aqui um textozinho aqui nesse quadrinho amarelo, abaixo do mapa, respondendo a questão, né? Como é que ele influenciou a história da Grécia? Simplesmente aqui diz, ó, a resposta pode ser: o relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes umas das outras. Seu vasto litoral, por sua vez, facilmente navegável e com bons portos naturais, estimulou a navegação e o comércio marítimo. Respondido a primeira questão, a letra A, a letra B e a letra C. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Dê o significado de oikos. Dê o significado de oikos. O significado de oikos é uma casa. Na verdade, é uma casa. Os oikos gregos são uma casa, né, liderada por um chefe, onde tem suas famílias que dependem que são dependentes, além de bens materiais, também com terras e animais. Então, a resposta do oikos pode ser: é uma grande casa liderada por um chefe que tem seus familiares e seus dependentes. Isso aí seria a letra A, né, do segundo. B. O que são cidades-estados? Cidade-estado, gente, é um espaço coletivo, né? Um espaço grande, uma cidade, um lugar independente entre si, tem o seu território, tem a sua agricultura e tudo mais. Mas a gente, para formalizar, a gente diz que é um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum. A divindades. A cidade-estado é composta de um território, um núcleo urbano e uma liderança, né, que eles chamam de acrópole. Terceira questão. Sobre a colonização grega, responda:
Que razões levaram os antigos gregos a fundar colônias na orla do mar Mediterrâneo? A falta de terras férteis. A falta de terras férteis, a escravização por dívidas e a procura por ferro são as razões principais que levaram os gregos a fundar colônias na orla do Mediterrâneo. B. Como eram os laços entre as colônias gregas e a cidade-mãe? Então, as colônias elas eram todas tinham um governo próprio, elas eram independentes da cidade-mãe, elas mantinham apenas com a cidade-mãe relações comerciais, laços comerciais. Então, a gente pode colocar a resposta aí como? As colônias gregas elas tinham governos independentes, governos próprios, elas eram independentes da cidade-mãe, mas tinham relações comerciais com elas. Quarto, inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder, de fato, estava nas mãos da aristocracia ateniense, os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos. Somente eles podiam ocupar cargos políticos. Insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na vida política da cidade. Já os camponeses queriam o fim da escravidão por dívidas. Para contornar a situação, em 594 a.C., o legislador Solon efetuou uma reforma. Letra A. Em que consistiu essa reforma? A reforma ela suprimiu a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses e dividiu os cidadãos em algumas categorias. Letra B. A reforma de Solon diminuiu os conflitos sociais na cidade em Atenas? Não. Ele não pede justificativa, mas a justificativa o livro nos dá aqui. A terra continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se reduzida. 5. Sobre a democracia ateniense, responda. Como era a democracia? A democracia ela era direta, isto é, os cidadãos participavam diretamente da política, discutindo e votando as medidas a serem tomadas pelo governo. Letra B. Em que consistia o ostracismo? Consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Vamos para o sexto, que é para marcar a incorreta. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua resposta. Letra A. Assim como os atenienses, nós participamos diretamente das votações que aprovam as leis válidas para todos os cidadãos. Não, né? A gente não participa de todas. Deveria participar, mas a gente não participa. A gente já sabe que a letra A é a resposta incorreta. Então, a resposta incorreta será a letra A. Mas vamos ler as outras para a gente se manter informado sobre o conteúdo. Diferentemente dos atenienses, nós não participamos diretamente das votações que aprovam as leis. O que nós fazemos é eleger representantes, vereadores, deputados e senadores, para que tomem as decisões que devem ou deveriam beneficiar o povo. Beleza, é assim mesmo, desse jeito. Letra C. Em Atenas, apenas uma parte pequena da sociedade tinha os direitos da cidadania. As mulheres, os escravos e os estrangeiros que formavam a maioria da população não podiam participar da política. Correto. Não era uma democracia que valia para todo mundo. Ao contrário de hoje, né? Hoje todo mundo tem direito. Homens, mulheres, estrangeiros e tal. Letra D. No Brasil atual, todos os brasileiros, homens e mulheres, são considerados cidadãos. A partir dos 16 anos, os jovens já podem votar. Beleza, é assim mesmo. Todos os brasileiros são considerados cidadãos, homens e mulheres. E a partir dos 16 anos, os jovens já podem escolher, né, seus candidatos, seus representantes. Aí aqui, vejam só, o sétimo. Copie no caderno
o quadro a seguir, completando as diferenças entre a democracia ateniense e a democracia brasileira dos dias atuais. Então, direito de voto. Aí, na democracia ateniense, você vai preencher o quê? Que tá vazio. Que os homens livres tinham que ser maiores de 18 anos e maiores de 18 anos e, como é que se diz? E de pais atenienses, né? É o que é para preencher aqui. Aí aqui no democracia brasileira a gente tem que todos os brasileiros a partir de 16 já são considerados, têm o direito de voto. Aqui só a partir dos 18 anos e teriam que ser filhos de atenienses, tá? Tipo de democracia. Qual é a democracia dos atenienses? Era a democracia direta, né? O voto era direto. A do brasileiro, a democracia é representativa. Eles representam a gente, que a gente escolhe. Uma proteção da democracia dos atenienses era o ostracismo, né? A expulsão da pessoa de Atenas, né? A expulsão por um determinado tempo. No nosso caso é o impeachment, né? Que é a expulsão do candidato, do nosso representante. No Brasil já aconteceram 2 impeachments na história do Brasil. O primeiro foi com Fernando Collor de Mello. Vocês não eram nascidos ainda, eu já era. E o mais recente foi da presidente Dilma. 8ª questão. Imagine a seguinte situação. Governantes atenienses e espartanos do século V a.C. têm de decidir sobre o uso do direito público. Letra A. Quem é que tomaria essa decisão em Esparta? No caso de Esparta seria Jerúsia, que é o conselho formado por 30 anciões. E no caso de Atenas, a decisão seria tomada pela Assembleia do Povo, já que é uma civilização mais voltada para a democracia. E a letra B, como era chamado o regime político de cada uma dessas cidades naquela época. Em Atenas era chamado de democracia e em Esparta oligarquia, que significa governo para poucos. Finalizamos a nossa correção por hoje e até a próxima aula, se Deus quiser.